Mudanças mundiais que a gente pode imaginar e relacionar ao trânsito de Saturno em 2025. Gente, no vídeo de hoje eu quero trazer um olhar um pouco mais analítico sobre a astrologia. A gente sabe que alguns planetas são relacionados a movimentos coletivos, né? Muitas vezes, quando a gente procura um tema de astrologia na internet, a gente está querendo saber do nosso signo em particular, né? Eu estou querendo saber se os astros estão me ajudando no meu trabalho, nas minhas relações, na minha vida pessoal, só que às vezes a gente também consegue relacionar a astrologia a movimentos maiores, a movimentos coletivos. Tanto que, se vocês forem avaliar a história da astrologia, a princípio ela foi muito mais usada para prever questões políticas, coletivas, territoriais, guerras, plantações, né, do que individual. Tá? Então, a astrologia tem esse marco histórico nela, né, de ter sido primeiro utilizada para prever questões coletivas, e até hoje a gente usa essa área do conhecimento para falar, bom, podemos imaginar que em determinado ano tal planeta, como vai estar em tal local, vai ressoar, vai ter uma relação com outros momentos históricos em que esse planeta esteve nessa mesma posição. Então é por isso que a gente acaba também conseguindo, ao longo do tempo, fazer essa análise. E eu queria trazer esse vídeo porque a gente vai ter muitos conteúdos aqui falando de 2025. Se você quiser saber o ano de 2025 para o seu signo, oportunidades, questões de atenção, eu já até lancei alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse movimento do ano que vem, e até te convido a vir assistir depois que você ficar aqui comigo nesse vídeo, tá? Só que eu acho que a gente também tem que ter esse olhar para o todo, né? A gente tem conteúdos aqui que a gente direciona muito mais para um campo espiritual, tem conteúdos aqui que a gente direciona muito mais para um campo prático. Então, esse vídeo eu acho que é um conteúdo estrutural que pode ser considerado prático. Claro que não vai ter uma única resposta certa. A gente aqui não é guru de querer ficar acertando as coisas ou ter que acertar as coisas. O que a gente está tentando fazer é uma análise comparativa de momentos em que tivemos Saturno num signo que ele estará em 2025 e relacionar esse momento que a gente está vivendo a esses outros momentos históricos, para que a gente possa ter uma linha preditiva, tá? Algumas tendências que a gente pode esperar e que, de novo, vão ter que ressoar, claro, com o período histórico que a gente está vivendo, tá bom? Mas a gente vai entrar nesse assunto agora, depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o canal Astropédia, o seu portal de astrologia, que a gente está sempre buscando trazer conteúdos didáticos, conteúdos preditivos, análises do céu do momento, tá bom? Então, se você é novo, aproveita para se inscrever. Curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem. Me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que esse vídeo ressoa na sua vida, se te ajudou, se fez sentido, se frente a essas relações que eu tô fazendo nesse vídeo, você pensou em outras, você tem dúvidas para tirar, você tem sugestões para fazer. A gente tá concluindo o ano de 2024 e a gente também quer ouvir, né? O que vocês têm para falar, o que vocês pensam sobre ano que vem, quais são as questões que estão na cabeça de vocês, tá? Esse vídeo é um vídeo um pouco mais sério, porque ele vai ter essa visão analítica, né? Mas eu também queria trazer para vocês que eu sou astróloga, né? Também não sou historiadora, né? O que a gente faz aqui é avaliar movimentos planetários sob a ótica da astrologia e tentar relacionar com outros momentos que a gente teve, de novo, sem ter que ser guru, sem ter que ter uma única resposta para tudo, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer essas considerações aqui. Em 2025, a gente vai ter um planeta específico entrando num signo específico, tá? Saturno vai fazer esse trânsito. Saturno até então agora, nesse fechamento de 2024, né, nesse momento que eu tô gravando o vídeo para vocês, ele tá no signo de Peixes. E Saturno fica mais ou menos 2 anos e meio em cada signo.
tá? Em 2025, na verdade, vai ser no fim de maio de 2025, que é dia 25 de maio de 2025. Ele vai entrar no signo de Áries. E para a gente trazer uma avaliação do que isso quer dizer para nós, a gente vai ter que olhar primeiro para a energia de Saturno e em seguida, né, para a energia de Áries. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, Bia, a gente está concluindo o ano de 2024, né? A gente ainda tem 5 meses em 2025 até a gente chegar nessa troca de trânsito de Saturno. Por que que a gente já está falando dessa troca, sendo que o ano de 2024 ainda está terminando, a gente ainda tem esse período em 2025? Aí eu vou falar para vocês, gente, a gente já está falando dessa troca, porque nada em astrologia, ainda mais quando se trata de planetas lentos, nada virou a chave e mudou tudo. Nunca é assim, tá? Salvo em alguns aspectos muito específicos, mas quase sempre, quando a gente está falando de planetas lentos, a gente está falando de uma progressão. Eventos que vão acontecendo um depois do outro, que vão se desencadeando, né, meio que num efeito dominó, e levam a gente para aquele quadro final que é esperado daquele planeta, naquele signo, certo? E então por isso que eu já queria trazer nesse momento essas considerações sobre Saturno em Áries, mesmo sabendo que vai ser só no final de maio de 25 que ele vai fazer esse ingresso, tá bom? Acho que já é importante, já estamos nesse momento, estamos falando de uma coisa que vai entrar naquele momento, né, em maio de 25, só que a gente já está lidando com eventos que vão começar a desencadear, que vão apontar para aquela tendência, tá certo? Saturno é um planeta que em astrologia fala sobre estrutura. Antigamente, pela astrologia clássica, tradicional, na qual a astrologia era muito mais vista como uma ciência exata do que hoje a gente tem um olhar muito mais subjetivo, né? De falar, ó, isso aqui são tendências, mas teve um momento no passado que a astrologia era sim ou não. Né? Ela era utilizada com esses fins. O rei chamava lá o astrólogo, né? E falava assim, ó, vai acontecer ou não vai, porque se não acontecer e você falar que vai acontecer, você vai ter sua cabeça removida, não é isso? Então assim, vocês imaginam a pressão que era sobre aquele astrólogo, né? E nesse tempo, Saturno era considerado um grande maléfico, um planeta relacionado a eventos ruins, eventos de seca, restrição, guerra, doença, dificuldade, crescimento lentificado. Saturno, quando estava numa posição complicada, você plantava e não crescia. Né? Você queria que a sua nação se desenvolvesse e com aquele Saturno, naquela posição, você concluía que não ia conseguir se desenvolver no tempo que você esperava. Hoje a gente sabe que Saturno não é só um planeta maléfico, ele ensina também a gente a ter uma certa disciplina. Eu preciso de Saturno na minha vida para que eu aprenda a lidar com o tempo, para que eu crie responsabilidade, para que eu me torne uma pessoa mais madura, um adulto, né, funcional, porque Saturno fala sobre o peso do tempo e é claro que até hoje ele está relacionado ainda mais em aspectos coletivos, que é o que a gente vai trazer hoje. É claro que ele está relacionado nesses aspectos coletivos a situações que são difíceis. Ele é tradicionalmente considerado um maléfico. Só que hoje a gente vai ter outros olhares. A gente sabe que para cada movimento difícil que a gente passa, existe uma reação, existe uma resposta. Saturno ensina a gente a lidar com coisas que estão fora do nosso controle. E assim a gente vai amadurecendo, certo? E Áries, a gente sabe que é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele é do elemento fogo, modo cardinal, ele está relacionado a situações, em termos coletivos, a situações de pioneirismo. Então eu tô falando de Áries estar relacionado a novos temas, novos tópicos
que a humanidade passa a se envolver? A humanidade passa a se envolver com temas novos, tá? Quando a gente tem, sim, um Saturno, mesmo um planeta difícil, sim, no signo de Áries. Existe um movimento de pioneirismo, de iniciativa, como eu vou trazer para vocês quando a gente falar de algumas coisas que aconteceram no passado, quando Saturno esteve em Áries. Vocês vão falar, nossa, teve um movimento pioneiro. Teve algumas coisas realmente novas acontecendo nesses momentos. Porque Áries é cardinal e fogo, é aquele cara da iniciativa, da liderança, né? Ao mesmo tempo que é também um cara que a gente relaciona a movimentos mais bélicos, mais de guerra, mais de conflito. Porque a gente não tá falando de um signo que tá focado em plantar, em meditar, esperar crescer. A gente tá falando de um signo que é um signo guerreiro, regido por Marte, que quer assumir a linha de frente nas batalhas. Tá? Então a gente vai falar sobre Saturno em Áries, ele entrando agora nesse dia 25 de maio de 2025, ficando ali cerca de 2 anos e meio, né? Vai ficar retrógrado, vai voltar para frente, tá? Mas sabendo que vai ter muito esse olhar do pioneirismo e muito esse olhar dos conflitos mundiais, tá? Que não sou eu que preciso falar para vocês, a gente assiste um noticiário, a gente vê que existem conflitos mundiais acontecendo, né? Por isso que eu digo, não é porque um planeta só vai entrar ali no final. A gente, claro, tem outros aspectos astrológicos acontecendo, claro, com certeza. Mas não é porque um planeta só vai mudar de signo lá no final de maio, sendo um planeta lento como Saturno, que ele já não dá indicativos, que ele já não dá materiais para a gente observar, tá? Então, é sobre isso que a gente também está trazendo para vocês. Bom, resumidamente, eu queria trazer um pouco alguns momentos em que Saturno esteve em Áries, historicamente falando, tá? Vocês vão perceber que ressoa muito com a energia que a gente está comentando aqui. A gente teve Saturno em Áries entre os anos 1937 e 1940. Tá? Vocês percebem que não chega a dar 3 anos, tá? Mas dá 2 anos e meio ali dentro desse período. E nesse período, historicamente falando, em termos mundiais, a gente teve fortalecimento de partidos que eram totalitários, né? Inclusive, a gente teve início de guerra, se não me engano, acho que foi em 1939, bem ali perto de 1940, né? Porque a gente teve nesses 3 anos que antecedem essa guerra, né, um fortalecimento muito grande de partidos totalitários. A gente teve instalação de algumas ditaduras, ou se não era ainda uma ditadura, estava se fortalecendo, estava se estabelecendo, estava se fortificando, né? Então, poxa, a gente teve, mas sempre tem. Claro, de novo, sempre tem, Bia, em algum local do mundo, algum regime totalitário, né? Começando, se dissolvendo, o mundo é muito grande, a gente tem um globo terrestre inteiro, né? Como que a gente faz para saber se esse regime totalitário influencia a gente ou não? Na verdade, Saturno está falando sobre o coletivo, ele está falando de fato sobre o globo terrestre, mas muitas vezes ele vai estar relacionado a nações que são muito faladas, né? Nações que interferem muito, têm um alto grau de influência umas sobre as outras, né? E essa iniciativa de alguns movimentos totalitários, mais ditatoriais, podem acontecer em países que têm uma certa relevância, tá? Ou às vezes não é nos países de maior relevância, mas são coisas que são muito faladas, são coisas que são muito comentadas, né? Então a gente tem, vocês percebem que tem um movimento que relaciona esse Saturno a Áries, né, a questões mais bélicas, a querer estabelecer uma estrutura, Saturno, através do pulso de força, né, nem sempre através de um pulso de diálogo, mas muito através de um pulso de força, de medir força, de ser um guerreiro, de imputar ali naquela região, naquela situação, uma ideia que é minha individual. Então a gente pode ter, gente, eu não tô não tô aqui num papel de guru de falar, nossa, estamos numa análise prática de falar. Tivemos momentos na história que Saturno esteve em Áries e que se fortaleceram sim partidos totalitários. Tá? Chegamos no ano de 2025 com Saturno entrando em Áries, numa posição um pouco mais conflituosa, um pouco mais bélica. Podemos ter isso? Podemos. Temos que avaliar isso sob uma perspectiva realista, mas eu acho também flexível.
tá? Para que a gente não veja um vídeo na internet e fale, nossa, por que tal data vai acontecer tal coisa? A gente está fazendo uma análise. O mundo está configurado diferente do que estava naquela época. As situações que vivemos hoje são situações outras, tá? Mas sim, ele esteve relacionado no passado a fortalecimento de partidos totalitários que influenciaram o mundo, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. É uma situação que a gente tem, tá? Ao mesmo tempo, a gente teve num outro período esse Saturno também ali no signo de Áries, que foi ali entre 1967 e 1969, tá? Então, de 1967 a 1969, vocês veem que nunca vai dar 3 anos, tá, gente? Mas a gente teve uma resposta, tá, de movimentos culturais muito grandes, e aí eu acho que também uma resposta a movimentos de violência no mundo, né? Uma resposta cultural, uma resposta artística, uma resposta de uma luta por direitos humanos, tá? A gente teve, acho que também foi nos anos 60, talvez no final dos anos 60 com uma maior influência ainda, movimento hippie, movimento que era contra, né, toda essa contra essas guerras, né, uma resposta à guerra, ou às vezes não é que seja uma guerra física que a gente está vivendo, tá? Mas uma resposta a uma guerra de ideias, uma resposta a uma guerra de dois lados muito polarizados. Então a gente tem um movimento também, uma busca de tentar integrar. E aí eu queria trazer para vocês esse olhar de Saturno em Áries sendo meio que um pioneiro, né? Sendo meio que também o guerreiro que se coloca frente à guerra para falar: eu não quero mais guerra, né? Eu não quero mais. Eu agora vou ser um líder da paz. Eu agora vou ser um líder que vou mobilizar as pessoas para que elas se irritem com a guerra, né? E tenham uma resposta diferente, tá? Então a gente também tem isso, tá? Tanto que a gente teve nesse final dos anos 60 aqui, né, pelo menos em termos artísticos, um avanço muito grande, um avanço musical muito grande, né, eventos da música que também marcaram o mundo, eventos culturais que também marcaram o mundo, eventos de luta por direitos humanos, né, eventos de integrar, né, então eu tô falando de uma inclusão maior, tá? A gente teve, acredito até nesse final dos anos 60, muitas lutas de movimentos sociais, por exemplo, movimento feminista, movimento LGBTQIA+. Então a gente teve um movimento de inclusão também muito grande em resposta, talvez também, a esses regimes mais fechados, tá? Que haviam se estabelecido antes também, por exemplo. Tá? Então vocês veem que a gente também tem esse movimento pioneiro, tá? E Saturno em Áries vai abrir caminho também para o pioneirismo, como eu também quero trazer aqui no terceiro evento que eu trouxe, tá? Porque de 1996 a 1998, a gente também teve Saturno em Áries. E aí a gente teve, de novo, um movimento, vocês vão pensar assim, nossa, não sei se é inclusivo, mas ele tem a ver com globalismo, ele tem a ver com globalização, ele tem a ver com... Aí vai entrar o Saturno em Áries, muito relacionado nessa época, e vai falar, ah, nossa, mas porque Áries não tem nada a ver com tecnologia. Gente, Áries tem a ver com início, novos tópicos, situações novas, novos temas que passam a integrar a nossa vida, né? E quando a gente olha para esse final dos anos 90, como se fosse assim, a gente tem uma disseminação muito grande de tecnologia, né? Revoluções tecnológicas acontecendo, a internet se disseminando, a gente agora começa a ter celular, a gente começa, né? Então vocês veem que antes acessar a internet era muito difícil, ninguém tinha computador, né? E aí eu até levantei aqui, eu achei curioso colocar que eu que não sou historiadora e que não tenho esse conhecimento histórico, muitas vezes que tive que fazer muitas pesquisas para trazer esse vídeo aqui hoje, eu estava percebendo. Eu achei que a internet, a primeira vez que tivesse sido acessada, fosse muito depois, mas a primeira vez que ela foi acessada, historicamente falando, foi em 1969, né? E se vocês forem ver, Saturno também estava em Áries, né? Então a gente tem um início de novas atividades, novos tópicos. Ah, que novos tópicos? Será que a gente pode estar falando no ano de 2025 de
mais um uso mais difundido de inteligência artificial, mas de uma maneira realmente que chegue nas pessoas, realmente que também gere conflitos, porque Saturno está em Áries, então a gente tem que responder e se adaptar a essas novas tecnologias, ver se a gente tem que regulamentar ou não tem que regulamentar, o que a gente vai fazer com esse novo tópico chegando para as nossas vidas, né? Hoje já está sendo muito usado, mas a gente está falando de movimentos coletivos, né? A gente que mexe muito com tecnologia, com vídeo, grava vídeo, tem que mexer em mídia social, a gente sabe muito do que acontece em termos tecnológicos, mas uma grande maioria das pessoas às vezes não consegue, não sabe, né? Então a gente está falando de um momento de expansão nesses usos e talvez essas novas tecnologias passando a ingressar cada vez mais as nossas vidas, também gerando conflito, ou vai falar que também não tem conflito que foi gerado através da internet? Claro que teve, né? E aí a gente até hoje lutando para ver como que regulamenta, se regulamenta, como que faz para lidar com esses conflitos que são originados nesse ambiente digital. Então a gente tem esse movimento pioneiro muito grande, tá? Então vocês veem, minha gente, que não dá para ter uma única interpretação, que não dá para ter uma única resposta. O que dá para a gente ter na nossa mente é uma referência em eventos históricos que já aconteceram e que ressoaram com essa entrada desse planeta nesse signo e que geraram novos desafios, novos pensamentos, novas preocupações, tá? Nesse vídeo em particular, a gente está falando sobre Saturno em Áries, entrando no ano de 2025 e influenciando a gente ali por volta de 2 anos e meio. Claro que ao longo desses 2 anos e meio a gente vai ter outros conteúdos, vai falar sobre outras coisas aqui, também trazendo de Saturno em Áries, talvez até conforme as coisas forem acontecendo, tá? Que eu não tô querendo também me colocar aqui no papel de a portadora da verdade, mas temos eventos que aconteceram com essa configuração. E se a gente for destrinchar esses eventos, avaliar esses eventos, a gente vai falar assim, puxa, teve fortalecimento de regimes totalitários? Tem um pouco a ver com Áries, que tem uma questão bélica. Ah, não, mas aí, também teve movimentos pioneiros ou uma resposta a essa agressividade, essa violência? Ah, teve. Então, também teve temas novos entrando nas nossas vidas, novas tecnologias sendo difundidas. Então, a gente entende esse momento, a gente consegue se alocar nesse momento histórico e falar, bom, pode ser que tenha algo que ressoe entre esse momento que eu vivo hoje e esses momentos que a gente viveu no passado. Tudo bem, gente? Deu para entender um pouco do que eu queria trazer no vídeo de hoje, né? A gente vai ter muito mais conteúdos sobre o ano de 2025, tá? Você que foi de alguma maneira tocado por esse vídeo, se fez sentido na sua vida, se te agregou de alguma forma ou não, deixa um comentário aqui para mim, deixa o seu feedback, deixa eu saber o que está passando pela sua mente, o que você relaciona a Saturno em Áries nesses momentos, tá? Porque eu trouxe algumas coisas que eu achei relevantes, né? Só que a gente sempre tem muita coisa acontecendo em 2 anos e meio. Tá? Então conta aqui embaixo para mim, aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, se você quiser passar por consultas individuais, fazer seu mapa astral, sua revolução solar, eu também faço isso, temos informações aqui embaixo na legenda, tá? Mas seguimos juntos porque temos muitos mais vídeos para falar sobre o ano de 2025, tá bom? Obrigada pela presença, um grande beijo e até o próximo vídeo.